Bora lá, fiel, bora com as últimas informações aqui do Corinthians hoje, galera, trazendo pra vocês aqui as últimas informações atualizadas da partida de amanhã contra o Vitória, escalação e tudo mais. E também tem informação que saiu agora na boquinha da noite, uma informação muito boa sobre patrocínio da Neoquímica Arena. Bora ver aqui nesse vídeo. Tudo que envolve muito dinheiro dentro do Corinthians é importante trazer aqui pra vocês. Sem mais enrolações, pessoal, bora pro vídeo. Torcedor do Corinthians, fique tranquilo, meu amigo. Gin está chegando, Garro, Yuri Alberto, Memphis estão em campo e a Marina Buffon levantou os números e conta agora os motivos dessa empolgação toda. GYM. Calma, calma, que não tem nada a ver com bebida alcoólica não, hein? GYM, para os mais desavisados, é a sigla para Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, o trio que simboliza a esperança de gols no Corinthians. Eu acho que foi a primeira vez dentro do campeonato, depois aí de, não tenho certeza, mas acredito que umas 22, 23 partidas que eu aqui estou, nós tivemos pela primeira vez esses três jogadores juntos. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo da competição e às vezes poucos se lembram dessas situações. Essa fala aí do professor Dorival Júnior aconteceu no último sábado, quando o trio GYM foi titular pela primeira vez no Brasileirão na partida contra o Atlético Mineiro. Essas ausências durante o ano foram consequência de lesões em momentos diferentes. Lá em março, Garro precisou de uma pausa para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito, que já vinha se arrastando desde o final do ano passado. Ele só foi voltar aos gramados gradualmente em junho. Em setembro, ele teve uma lesão de grau 2 na panturrilha e perdeu mais algumas partidas. Já Yuri sofreu uma fratura na vértebra lombar em maio e em agosto operou uma hérnia inguinal. Por fim, Memphis teve uma lesão no posterior da coxa também em agosto e agora em setembro um edema na região, além das convocações para a seleção holandesa. Mas vamos ao que interessa, os números do GYM no timão. Na tela. Neste ano, o Corinthians disputou 61 partidas na temporada e em apenas 13 delas, os 3 estiveram em campo, sendo 10 como titulares e outras 3 com ao menos 20 minutos jogando juntos. Porém, o Dorival só teve os 3 disponíveis desde o início em 3 jogos. Por isso, tanta reclamação e com razão, vai! Com Garro, Yuri e Memphis em todas as competições, o Corinthians soma 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, com 18 gols marcados. Dessas 18 bolas na rede, presta atenção aqui, 15 tiveram participação de ao menos um dos 3 jogadores. Garro marcou uma vez e deu 4 assistências. Yuri fez 5 tentos e Memphis deixou um gol e deu 4 passes para os companheiros. De outubro a dezembro, o Corinthians possui mais 9 jogos do Campeonato Brasileiro e ao menos as 2 partidas da semifinal da Copa do Brasil, podendo chegar à decisão e levantar mais um caneco no ano. E aí, será que vai haver uma comemoração com o GYM em campo? Nossa, números importantes, né? Que mostram o porquê do Corinthians estar hoje em 11º, mas com uma pontuação ainda perigosa no Campeonato Brasileiro, né? Por quê? Porque, como a Marina bem disse, o Dorival Júnior, como técnico do Corinthians, só teve em 3 oportunidades os 3 jogadores ao mesmo tempo. Quando você é o treinador de um time limitado, que tem 3 jogadores diferentes, e eles só atuam 3 vezes com você, o cara tem que tirar leite de pedra para não ter uma campanha pior do que o Corinthians tem. Então é muito difícil isso para o treinador. E muitas vezes as pessoas não estão nem aí, né? Querem exigir resultado, tudo, mas quando você olha as circunstâncias, aqueles que poderiam dar o resultado para você não estão em campo. Só em 3 vezes como titulares. Então vai um, aí vai outro, um não pode, o outro pode. Os 3 juntos, só 3 vezes. É muito pouco. E os números também são bem rasos, né? O Memphis Depay, pelo que custa, ele tem 1 gol e 4 assistências. É muito pouco, né? Nesse ano. É muito pouco. Então o Corinthians precisa, sei lá, se reinventar em algumas situações, para não ficar dependendo só dos 3, porque se ficar dependendo só deles não vai dar. Na minha opinião, o que mais fez a diferença para o Corinthians nessa temporada é o Yuri Alberto, é o que tem mais entregado. O Garro também
vem jogando bem nas ocasiões em que ele tem tido oportunidade, mas sofre muito com problemas físicos. Aliás, os três têm sofrido muito com problemas físicos e aí a gente fica nessa esperança de, se juntos, será que vão conseguir fazer o Corinthians engrenar de fato? A gente tem uma amostra muito pequena para ter tanta certeza assim. Era preciso a gente analisar uma sequência desses três atletas atuando juntos seguidamente para a gente poder definir se de fato eles são tão importantes e se de fato há uma sinergia entre eles. Que eu sei que o Yuri Alberto é capaz, eu sei. Que eu sei que o Garro é capaz, eu também sei. Mas o Memphis está devendo e já faz muito tempo. O investimento que o Corinthians faz pelo Memphis não condiz com o futebol que ele tem jogado com a camisa do Corinthians. Será que ao lado de jogadores com mais qualidade o futebol dele vai sobressair como sobressai, por exemplo, na seleção holandesa? Que lá ele tá jogando, aqui ele não tá... Essa é a minha dúvida. Ele não joga, né? Agora, eu vou pro portal, quero passar a palavra para Marina, que está no Parque São Jorge com as novidades do Corinthians. Boa noite, Má. Pergunta para você, o Timão tá pronto pro jogo de amanhã? Prontíssimo, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Gazeta Esportiva nessa sexta-feira. Vocês estavam dando palpite, falando sobre o Corinthians, sobre Vitória. Pois é, né? O Corinthians vai para essa partida amanhã, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando essa segunda vitória seguida. Ganhou do Galo no final de semana passado na Neoquímica Arena, teve a semana toda aí para se preparar. A gente inclusive esteve em um dos treinos aí do Corinthians, que abriu alguns minutos para a gente estar presente ali, toda a imprensa. E o Vitória, por outro lado, também vem de vitória, também vem de triunfo sobre o Santos, inclusive. Jair Ventura vem arrumando essa casa aí do Vitória, que estava bem maltratada, mas são aí 3 vitórias nos últimos 4 jogos sob o comando do técnico Jair Ventura. Vitória que ainda abre a zona do rebaixamento, mas tem a mesma pontuação do Santos, enquanto o Corinthians é o 11º colocado e tem aí 36 pontos, pequena diferença entre os clubes aí nessa segunda página da tabela, né? Agora, você me perguntou se o Corinthians está pronto. Está pronto sim, já viajou para a Bahia, nesse jogo que acontece amanhã a partir das 4 da tarde lá no estádio do Barradão. E o técnico Dorival Júnior vai ter, por um lado, muitos desfalques, sim, bastante, vamos falar sobre eles aqui. E por outro, bastante retornos também, retornos importantes aí para um time que precisa de soluções, principalmente porque vou começar pelos desfalques aqui agora. Hugo Souza, de fato, está de fora da partida, ele que caiu ali no final do jogo contra o Galo, em cima do ombro, foi constatada uma luxação no local. Felipe Longo vai ser então o titular para a partida. Na lateral direita, Mateuzinho está suspenso, também está suspenso o Maicon. Então o técnico Dorival vai ter que achar soluções para essas duas posições, principalmente para a lateral direita, que o Corinthians não tem ali, a não ser o Jacaré, que é da base, um jogador da posição mesmo. Pode ser que ele improvise o Charles ou então o Félix Torres, como já aconteceu. Gustavo Henrique retorna de suspensão e aí a gente tem também outros jogadores que retornam, né? O zagueiro André Ramalho, que teve um problema ali na coxa, posterior da coxa, também já está recuperado. E o André Carrilho, que ficou tanto tempo aí fora dos gramados, teve um problema no tornozelo, passou por cirurgia, recuperou-se mais rápido do que o previsto, pode aparecer aí na escalação do Corinthians, não sei se na titular, até porque o José Martínez volta, tá, gente? Ele que ficou de fora dos últimos 2 compromissos, aí até como uma espécie de punição, né, por ter faltado de 6 treinos seguidos, sem dar tanta aí comunicação com o Corinthians. Ele volta a ficar à disposição também do técnico Dorival Júnior. E além dos meninos que eu comentei com vocês aqui, né, do Mateuzinho, do Maicon, que estão fora por suspensão, estão também fora o Vitinho e também o André, que estão no departamento médico. Vou passar uma provável escalação para vocês comentarem por aí se estão de acordo ou não, hein? Olha lá, Felipe Longo no gol, Charles ou Félix Torres ou Jacaré na lateral direita, André Ramalho ou João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa provável escalação do Corinthians para amanhã, com possibilidade do André Carrilho também iniciar jogando, apesar de ser mais difícil, e com o trio Gin, que a gente estava vendo agora, fazendo provavelmente a sua segunda partida como titular no Campeonato Brasileiro. Michele. Corinthians, Barradão, um jogo importante para o time, porque afinal de contas o Corinthians está em 11º na tabela. Se ganhar,
vai tendo mais chances de estar na Sul-Americana do ano que vem, sonhar, quem sabe, com uma Libertadores. O que você espera, Baségio? Olha, sem dúvida nenhuma vai ser um jogo equilibrado. O Corinthians tem qualidade ainda mais do meio para frente, considerando que Garro, Memphis e Yuri Alberto vão estar juntos novamente, mas do meio para trás são desfalques importantes, né? O Hugo Souza, que tem sido o grande destaque, né, da defesa do Corinthians. Mateuzinho também na lateral direita, aliás, é o único jogador da posição com quem o Dorival Júnior conta, né? E quando ele não joga, tem que fazer uma improvisação. Félix Torres já acabou a paciência do torcedor com o zagueiro, ainda mais quando ele atua improvisado na lateral direita. E o Maicon é um volante que vem vivendo um momento positivo no Corinthians. O Corinthians, inclusive, tem se articulado para ampliar o empréstimo do jogador, que todo ano vive essa novela, se fica, se volta para a Ucrânia. Então, são 3 desfalques de peso. Mas, por outro lado, tem Gustavo Henrique, tem André Ramalho, tem Memphis, tem Garro, tem Yuri Alberto. Corinthians tem capacidade para vencer o Vitória no Barradão. Se isso vai acontecer, aí são outros 500, porque a gente sabe da força do time do Vitória em casa. Um jogo bem difícil para o Corinthians. O Vitória tem sido bem montado pelo Jair Ventura, vem de 2 vitórias significativas, né? Quando um rival vence o outro, dá um ânimo a mais, sem dúvida nenhuma, isso em qualquer realidade de clássicos, né? Ganhar um Bavi hoje para o Vitória tem uma importância gigantesca. E depois veio a Vila Belmiro e derrotou o Santos, que tinha acabado de ganhar desse Corinthians. Então o Vitória vai com uma bagagem para esse jogo de muita confiança, né? Nunca teve assim um momento tão bom nas últimas rodadas, o time baiano, e vai receber esse Corinthians, que acaba sendo quase que um confronto direto em relação a deixar de vez essa zona de perigo do campeonato. Porque se o Vitória vence, terceira seguida vai a 34 pontos, o Corinthians tem 36. Eles ficam 2 pontos só de diferença, faltando ainda 9 jogos. Quer dizer, muita coisa pode acontecer. Então a vitória para o Corinthians amanhã é fundamental, só que é bem difícil de acontecer. Hora de falar sobre uma nova parceria no Corinthians. O Timão deve rescindir nos próximos dias o contrato com a Índigo, empresa que administra o estádio da Neoquímica Arena desde 2018. A nova operadora não teve seu nome revelado, mas as negociações estão em estágio avançado. Essa empresa já se comprometeu a adiantar o dinheiro da multa rescisória de 11 milhões de reais, além de pagar um bônus ao Corinthians pelo acordo. A parceira também ficou de garantir 40% do faturamento líquido do estacionamento. Só para completar, o contrato com a Índigo é considerado lesivo pela atual diretoria. Tudo porque, entre outras coisas, a empresa ficou isenta de pagar aluguel sempre que não atingiu um determinado faturamento. Essa cláusula, obviamente, não estará presente no novo acordo. Falando do time que vai enfrentar o Vitória, eu tenho uma informação exclusiva para vocês. O José Martínez será o lateral direito do Corinthians na partida deste sábado contra o Vitória. Existia a dúvida, né? Aliás, né, até esse momento muita gente, né, o torcedor corintiano queria saber, né, quem vai jogar, porque eram várias alternativas e o Dorival testou várias nos treinamentos. Tinha o Hugo, né, jogar ali com invertido, né, o Hugo lateral esquerdo jogar na direita, o Félix Torres, que é o grande medo, né, do torcedor corintiano. Tinha o Charles também para fazer essa função. Enfim, várias opções. O Jacaré, o menino Jacaré, que não foi relacionado para o jogo, que é o único que é da posição de origem mesmo. Até o Tchoca ali, enfim, né? Foram vários nomes citados, mas eu apurei que o José Martínez foi o escolhido do técnico Dorival Júnior para essa partida, para fazer a lateral direita. Lembrando que muita gente até achou que talvez não poderia ser o Martínez, o Faraldo, porque o Maicon também não joga no meio campo, então você fica com um desfalque ali no meio, né? Você fala, pô, o Martínez vai ser o substituto do Maicon. Não, mas o Dorival escolheu o Martínez para jogar na ala, ali na lateral direita, e aí eu queria saber de vocês, ô Faraldo, você primeiro, se você acha que é uma boa escolha do Dorival, se ele acertou, ou se essas outras opções aí seriam as mais viáveis. Eu gosto, Samir, eu gosto. Sendo bem sincero, não tinha essa informação, estou sendo informado agora, em primeira mão por você, e te confesso que me caiu bem a notícia, diante de todos os cenários que o Corinthians poderia ter. E aí, fico
a situação alarmante, né, que já não é de hoje, é desde o começo da temporada, quando o Fagner vai para o Cruzeiro, o Corinthians não se preparou a nível de elenco, né, para essa temporada. A lateral direita, acho que talvez seja a grande prova disso, ter Mateuzinho e rezar para o Mateuzinho conseguir jogar todos os jogos, né, o que não vai acontecer, obviamente. Então, em muitos momentos da temporada, você vai ter uma lacuna a ser preenchida ali, ou, enfim, a ser improvisada, né, de alguma forma, e o improviso da vez é o Martínez. Eu acho que é uma boa. O Martínez hoje é um daqueles 11 jogadores confiáveis do Corinthians. É lógico que ele é confiável como volante, não necessariamente como lateral, mas me parece ser um jogador mais pronto do que as opções que o Corinthians tem, por exemplo, na base para essa posição, ainda que me incomode ver que, sei lá, o Jacaré não teve sequência em momento algum, mas prefiro acreditar que você não está tendo sequência porque não está demonstrando, não está passando a confiança para a comissão técnica no dia a dia, nos treinos. E o Martínez, por ser um jogador mais pronto, eu vejo com bons olhos, mesmo que improvisado, escalado ali. Aí abre-se esse buraco no meio de campo, mas aí o meio de campo é o que você falou. Beleza, não tem o Maicon, teria o Martínez, se não vai ter o Martínez, vai ter quem? Bom, se o Jacaré não está mostrando, né, uma evolução a nível de futebol profissional para ser escalado ali, a gente tem o Corinthians tem um volante vindo da base que está chamando a atenção de todo mundo nos bastidores e até para o torcedor nas poucas vezes em que entrou em campo, né, que é o André. Então, eu já acho que vai meio que nessa linha, sabe? Bom, vamos resolver a lateral que a gente não tem quem colocar de confiança, e aí se abre um buraco no meio de campo, a gente tem como confiar no menino da base que está surgindo. E eu imagino que o André pode ganhar espaço, por exemplo, nesse jogo contra o Vitória. Ele tá ainda com problema ainda, Faraldo, o problema no tornozelo, né? Que é verdade. Ele não foi relacionado, mas você tem razão. Se tivesse sido relacionado, a última apresentação dele deixou uma boa impressão, muito boa, né, Faraldo? Exato. Foi contra o Santos, né, na Vila, né? Foi contra o Santos na Vila, ele entrou bem demais. Aquele jogo dele no Maracanã contra o Fluminense também, que foi um jogo horroroso. Contra o Mirassol, que ele fez o gol. Vitória. Contra o Mirassol, que ele faz o gol. Todas as atuações dele no profissional que eu me lembro, assim, foram boas atuações. Aí já é um exemplo de um setor que você consegue confiar no menino da base que tá surgindo, mesmo que não para esse jogo de amanhã, diferente da lateral direita, né? Mas eu entendo, viu? Você me pergunta, para ser mais direto, sim, você me perguntou do Martins na lateral, eu gosto da ideia, acho que é um jogador pronto ali. Eu também gosto da ideia, e aí, o Renan, vou jogar uma bola para você agora, porque fica uma questão ainda para a gente resolver, né? Eu fiz a pergunta aqui para a fonte, depois acabei não recebendo aí a resposta da segunda pergunta. Galera, e o Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Vitória lá na Arena Barradão. Arena não, né? No estádio Barradão. E, pessoal, o Corinthians vai com um grande desfalque aí, né? O principal deles é o Hugo Souza no gol e o Mateuzinho na lateral. Tem o Maicon também ali no meio campo, mas ele tem como substituir, né? Já o Mateuzinho não. Temos, pelo que estão dizendo, não sei ainda, né? Eu acho que já é confirmado, o Martínez vai jogar aí na lateral. Ele que já jogou algumas vezes, né? Como um ala ali, corre demais, tem um cruzamento até que bonzinho. Então acredito que ele vai substituir bem aí o Mateuzinho. Já o Maicon, acredito que ele pode colocar ali o Carrilho, né? Talvez o Dorival. Acho que ele vai colocar só no segundo tempo alguns minutos, já que ele tá voltando de lesão. E aí temos também outro desfalque, que é o outro desfalque é o Hugo. Tem o André, né, o menino da base que machucou o tornozelo, tá fora da temporada. O outro, pessoal, agora é porque eu esqueci, mas não é ninguém titular, então tá tranquilo. Então vamos ver o que vai acontecer, né? O Corinthians deve ir aí uma formação com 3 zagueiros, com Gustavo Henrique, André Ramalho e o Anrileri. E aí as alas seriam Matheus Bidu e o Martínez, né? Que aí formando um 3-5-2. E aí, ou 3-4-3, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é 3-4-3. Por quê? Eu acho que ele pode colocar os 3 ali atrás, né? Gustavo Henrique, André Ramalho e o Anrileri. E aí os 4 lá da frente colocaria o Bidu em uma ponta, o Martínez na outra. E na meiuca ali, a dupla de volantes, o Ranieri e o Bidon. Aí fica 3-4, né? Aí os 3 da frente seria o Garro, ali armando o jogo, né? E a dupla de ataque, Yuri e o Memphis. Ou Yuri e o Guinegão. Eu acho que vai ser o Yuri e o Memphis, porque o Memphis já tá recuperado, né? Então acho que vai ser esses dois mesmo. O trio ali na frente, né? O trio Jim, Garro, Yuri e Memphis. Ali na meiuca, a dupla de volantes, Bidon e Ranieri.
a dupla ali nas alas, Matheus Bidu e o Martinez, e o trio de zaga, Anrileri pela esquerda, André Ramalho pela direita e centralizado Gustavo Henrique com o goleiro Felipe Longo. Pessoal, comenta aqui o que você acha dessa escalação. Eu acho que tá boa, dá pra vencer o Vitória lá na arena não, no estádio Barradão. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Sem mais enrolações, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.